Olá pessoal, boa tarde, sou o psicólogo Walter Costa e conforme combinado, iremos falar agora sobre as melhores práticas de tratamento para alguém com TOD, transtorno opositivo desafiador. Bora lá pro vídeo? Pessoal, o tratamento bem sucedido do TOD se dá por dois eixos, o medicamentoso e o terapêutico. Comecemos então pelo medicamentoso. Quem é o profissional mais indicado a acolher a sua criança, seu adolescente? Nesse caso é o psiquiatra. De preferência, o psiquiatra que tem especialização nos transtornos da infância e da adolescência. Mas na falta deste, um psiquiatra comum consegue dar conta do recado. Walter, todas as crianças com diagnóstico de TOD precisam receber algum tipo de medicação? Não. Nem todas. Muito embora a maioria das crianças e adolescentes com o diagnóstico do TOD tenham outros transtornos concomitantes, por exemplo, TDAH, transtornos de ansiedade ou depressão. E frequentemente eles fazem sim uso de fármaco, ou para tratar o TOD especificamente, ou os outros transtornos concomitantes. A maioria dos medicamentos receitados são ansiolíticos, antidepressivos e estabilizadores do humor. Claro que uma criança pode apresentar exclusivamente o TOD e ele se manifestar de uma forma leve. Nesses casos, a criança não precisa ser medicada e o processo terapêutico vai atendê-la bem. Pessoal, dentro do viés terapêutico, eu separei dois tópicos muito importantes, que é a terapia realizada por um profissional, no caso o psicólogo, e a terapia ordinária do dia a dia, do cotidiano, realizada com o psicólogo em acordo com os pais e cuidadores, né? O profissional e a família vão conversar e juntos vão selecionar as melhores táticas, as melhores abordagens para você aprender a lidar com a sua criança ou adolescente lá no habitat natural dela mesma. Eu separei 6 tópicos muito importantes para que as famílias e cuidadores possam saber lidar melhor com o TOD. Simbora lá? Tópico número 1. Pessoal, é muito comum que o portador de TOD tenha acessos de raiva, birras, choros incontroláveis. E essa criança ou adolescente pode mesmo agredir um adulto ou outra criança de sua mesma faixa etária. As agressões podem se dar por xingamentos, gritos ou mesmo agressões físicas. Então é importante que você esteja preparado para lidar com isso. O que eu sugiro? Se as crises forem muito intensas, você precisa se certificar que essa criança não vai se ferir ou ferir alguém. Então é importante deixá-la apartada das demais pessoas. Se na sua casa tiver espaço, você pode fechar a porta, deixa a criança em uma área X e você e seus familiares ficam na área Y, né? Porque ninguém é obrigado a ser saco de pancada de menino, né? Então deixa ele lá se acalmando sozinho, enquanto você faz as suas coisas. Você pode botar um fone de ouvido, voltar para suas atividades, porque também você não precisa ficar ouvindo choro estridente de criança. Inclusive esse choro pode durar alguns minutos, mas pode também durar várias horas. Nunca, jamais tente gritar ainda mais alto que a criança para impor a sua autoridade. Isso não funciona. E de forma alguma você vai bater, agredir essa criança fisicamente, né? Tem pais que têm essa genial ideia de tentar bater na criança para que ela não chore. Obviamente não funciona. Só vai deixar a criança mais triste, mais zangada, mais revoltada. A criança, nesse momento também, não está disposta a ouvir e a interpretar longos discursos filosóficos, discursos moralistas, né? Porque você tem tudo na mão e continua chorando. Na minha época as coisas eram difíceis e a gente não chorava assim. Só menino feio que chora, você já é um homem, não pode resolver isso na base do choro, para de chorar. Então as crianças, eles não conseguem assimilar muito bem esse tipo de informação. Falas rápidas, breves, curtas, são mais fáceis da criança ouvir e assimilar. E de forma alguma, jamais ceda aos caprichos do menino, né?
Eu sei que é tentador dar um doce, dar um brinquedo para a criança parar de chorar. Se você fizer isso, você estará contribuindo para a permanência do transtorno. De forma consciente ou inconsciente, a criança voltará a chorar e a fazer o showzinho dela as próximas vezes que ela quiser ganhar alguma coisa de você. Tópico número 2. Pessoal, vocês vão selecionar 3, no máximo 4 comportamentos que vocês gostariam de moldar nessa criança, né? Não adianta você criar falsas ilusões que a criança vai melhorar seu comportamento em todos os aspectos e do dia para a noite. Não é preciso ter foco, né? Selecione 3, no máximo 4 atividades que sejam importantes para o bom funcionamento dessa criança ou adolescente. Por exemplo, almoçar todos os dias da forma correta e na hora certa. Tomar banho todos os dias da forma correta e na hora certa. Ok? Vestir roupa, escovar os dentes, cuidar da própria higiene. Sejam quais forem essas tarefas. É preciso que você vá conversando com a criança, vá aos poucos sinalizando o horário correto da realização das tarefas. Não dê ordem de forma abrupta. Às vezes a criança está lá jogando seu videogame, brincando, assistindo televisão, e você já fala, bora tomar banho que está na hora. Então a chance dessa criança se opor é muito grande. Da criança ficar chateada, zangada e não realizar a tarefa de maneira satisfatória. O que eu recomendo? Que você vá sinalizando que aquela atividade está próxima do seu momento de acontecer. Ou seja, fulaninho, falta 10 minutos para o horário do almoço, vá se preparando aí. Fulaninho, falta 5 minutos para o horário do almoço, vá se preparando aí. Pegue o prato, pegue os talheres, sente-se na mesa, ajeite a cadeira da forma correta, faça silêncio. Então essas deixas que o adulto vai fornecendo à criança, já vai preparando-a mentalmente para que no momento certo ela possa ter condições de cumprir essa tarefa. Da mesma forma, para tomar um banho. Meu filho, daqui 10 minutos nós vamos tomar banho, porque a gente precisa sair. Então já vai olhando onde suas roupas estão, o sapato que você gosta, veja se tem sabonete no banheiro, procure sua toalha. E assim a criança já vai se inteirando daquele conjunto de atividades e fica mais fácil para ela realizar. Os tópicos número 3 e número 4 estão interligados e se trata de criar uma rotina e ser coerente. Você precisa criar um ambiente previsível para essa criança. A criança precisa almoçar todos os dias próximo das 11 horas ou próximo meio-dia, depende da cultura que impera na sua casa. Mas você não pode fazer com que a criança almoce hoje em um horário, amanhã outro horário bem diferente, depois de amanhã a criança nem almoça, ela só toma um sorvete no horário do almoço. Então isso é péssimo. A criança ou adolescente portadora de TOD precisa ser uma criança com rotina, desenvolver horários, normas e regras. E você, pai ou responsável, precisa ser metódico quanto a isso. E precisa também ser coerente. Ou seja, se você prometeu alguma coisa a essa criança, cumpra. As regras precisam valer todos os dias da semana, todos os meses do ano. Qualquer alteração nas regras, a criança precisa ser comunicada. Caso contrário, ela se sentirá traída e as chances de ela realizar aquela tarefa novamente de forma satisfatória são muito pequenas. Tópico número 5. Reforce positivamente as boas atitudes da criança. É muito comum que os responsáveis, os pais, os pedagogos e quem precisa lidar com essa criança faça sempre muitas críticas, sempre abordando a criança pelos seus erros e pelos maus comportamentos. Isso cria uma atmosfera muito negativa na cabeça da criança e pode, inclusive, desencadear crises de depressão, movido por esse sentimento de menos-valia. É importante que você reforce os bons comportamentos. Elogie. Ô fulaninho, parabéns, muito bem. Vi que hoje você conseguiu tomar banho sozinho. Ótimo. Ah, fulaninho, você almoçou no horário correto, sem chorar, sem fazer birra. Parabéns, estou vendo seu esforço para melhorar. Isso tem um potencial enorme para a criança se sentir motivada a melhorar, acreditem.
Reforço também pode vir em forma de um petisco, de um doce, de um brinquedo que ela goste, da autorização para assistir TV ou jogar um videogame, coisas desse tipo também são muito importantes. A gente chama de reforçadores imediatos. Assim que a criança teve aquele comportamento esperado, desejado, assim que a criança cumpriu a tarefa, você reforça ela de alguma maneira, seja com elogio, seja com petisco, seja com autorização para ela brincar e ter o seu momento de lazer. Tem os reforçadores também de médio e longo prazo. Você pode, por exemplo, prometer à criança que vai passear com ela no fim de semana, vai levá-la ao shopping, vai levá-la ao parque, por exemplo. É um reforçador de médio prazo. Eu sugiro que vocês façam esse tipo de dinâmica quando a criança já tiver apresentado uma melhoria, quando a criança já tiver alguns meses em tratamento e evoluindo. Porque uma criança muito imediatista não vai conseguir ter a paciência necessária para esperar uma semana para obter aquele reforçador. Então fica a dica. É importante que você cumpra, tá bom? Tópico número 6. Atividade física. Pessoal, não é segredo para ninguém, em pleno ano de 2023, que atividade física faz muito bem para todo mundo, seja criança, seja adulto, seja uma pessoa saudável ou portadora de algum transtorno. A atividade física libera uma série de hormônios prazerosos para o organismo. Eu não vou me ater muito a isso porque não é o nosso foco, mas é muito importante sim, e tem estudos comprovando que crianças e adolescentes que praticam atividade física têm uma remissão mais intensa e mais rápida dos sintomas de TOD. Dê preferência para aquelas atividades físicas em equipe, como por exemplo o futebol, o vôlei ou o basquete. O esporte coletivo ele traz consigo uma série de regras, né? E crianças com o diagnóstico do TOD precisam internalizar essas regras. Bom pessoal, é isso. Espero ter ajudado.